A cobra vai fumar. O Exército Brasileiro é alvo de frequentes alegações sobre a precariedade de seus equipamentos, com afirmações de que não teria munição suficiente para manter 1 hora de combate. No entanto, essa ideia é uma grande inverdade. Na realidade, nossa defesa está investindo pesadamente em novas tecnologias. Mas quais são essas inovações e qual é o verdadeiro poderio bélico do Brasil? Vamos explorar isso e muito mais no vídeo de hoje. Antes de começarmos, é importante entender que essa narrativa pode ter se originado entre os reservistas. Se analisarmos a fundo, ela espelha a maneira como são tratados e os recursos que possuem, utilizando armamentos antigos como os conhecidos Mosquefais e enfrentando racionamento de munições durante os treinamentos. Essa situação pode aparentar certa fragilidade no nosso exército, mas não representa toda a realidade do nosso poderio bélico. Se fosse o caso, já teríamos invasores em nosso território, dado que somos um país extremamente rico em recursos naturais. De acordo com o portal da Transparência da União, o Brasil investe cerca de 80 bilhões de reais anualmente em defesa. Com esse investimento, seria praticamente impossível que nosso exército fosse despreparado ou sucateado. Pelo contrário, até o ano passado, estávamos entre os 10 exércitos mais poderosos do mundo, embora tenhamos caído para a 10ª posição. Além disso, nosso efetivo supera 360 mil soldados. No entanto, esse não é o foco deste vídeo. Vamos explorar nosso verdadeiro poder e como estamos investindo nele. Apesar de termos um exército relativamente grande, há áreas que devemos melhorar. Uma delas é nossa cavalaria, que tem pouco poder de fogo em comparação com grandes exércitos, o que fragiliza nossas fronteiras. Em um exército onde tudo deve operar em harmonia, um elo fraco pode comprometer toda a operação. Diante da possibilidade de uma invasão venezuelana, buscamos meios de proteger nossa integridade, enviando diversos armamentos para a fronteira, inclusive projéteis ainda em fase de teste, para garantir nossa proteção. Contudo, isso não parecia suficiente. Firmamos um acordo bilionário para adquirir novos blindados e modernizar nossa frota de tanques, fortalecendo nossa linha de defesa. Os tanques adquiridos foram o renomado Centauro II. Até agora recebemos apenas 2 exemplares, que foram enviados imediatamente para a fronteira de Roraima. Espera-se que, até o final do ano, tenhamos no mínimo 9 desses blindados. Com a aquisição dessa tecnologia, podemos fabricar esse tipo de tanque em solo nacional, o que nos permitiria produzir mais de 200 tanques Centauro II, acelerando a modernização de toda a nossa cavalaria. Você deve estar curioso sobre a importância deste blindado. Ele não é simplesmente um tanque com a melhor blindagem disponível, pois existem outros com proteções superiores. No entanto, no campo de batalha, a proteção absoluta ou um poder de fogo enorme nem sempre são os fatores decisivos. Este novo blindado se destaca por sua velocidade e agilidade, superiores a qualquer outro tanque, tornando mais difícil para o inimigo destruí-lo. Isso exigiria mais projéteis, prolongando o tempo de exposição do inimigo e criando uma chance para utilizarmos nosso potente canhão, capaz de derrubar até os mais robustos blindados americanos. A versatilidade é fundamental no campo de batalha e o Centauro oferece um amplo espaço interno, facilitando o transporte rápido e seguro de soldados para suas posições. Embora possamos passar horas discutindo as qualidades deste blindado, quero destacar 2 outras tecnologias que estão sendo incorporadas ao nosso exército: mísseis e um sistema de defesa aérea que conseguiu abater os renomados F-16 americanos. Comecemos pelos mísseis. O Brasil sempre teve uma forte presença na artilharia, com os melhores morteiros e projéteis, incluindo alguns itens cuja produção é restrita pela Convenção de Genebra, que proíbe o uso de projéteis que não distinguem entre civis e militares. Apesar disso, o Brasil não só possui, como também fabrica em pequena escala bombas de fragmentação tipo cluster e incendiários com napalm. Essas armas
são extremamente poderosas e têm o potencial de devastar cidades inteiras, gerando medo nos inimigos que não sabem se as usaremos. No entanto, o Brasil sempre aspirou a ter a tecnologia de mísseis de cruzeiro, capazes de atingir alvos com precisão a grandes distâncias. No início do ano passado, tentamos adquirir tais mísseis dos Estados Unidos, mas fomos recusados sob a justificativa de que não tínhamos inimigos declarados. Em resposta, desenvolvemos nosso próprio projétil de cruzeiro, parte do projeto Astros 2020, que pode atingir qualquer país da América do Sul e transportar uma ogiva de até 200 kg. Inicialmente chamado de AVMTC, este projétil tem um alcance de até 300 km, mas com seu novo motor a jato pode exceder 1.000 km. Ele pode voar entre 200 e 800 metros de altitude a uma velocidade de 1.000 km por hora, tornando-se quase invisível até que seja tarde demais para interceptá-lo. Isso o torna essencial tanto em operações terrestres quanto aéreas, devido à sua precisão de aproximadamente 98%. Recentemente, o Brasil incorporou à sua frota os caças Gripen NG, adquiridos da Suécia em 2013, mas que começaram a chegar ao país somente em 2020. Segundo fontes militares, esses caças podem ser montados localmente, o que representa um avanço significativo para a indústria nacional. O Gripen NG é reconhecido por ser um caça moderno e versátil, com um baixo custo operacional. Apesar de seu tamanho compacto, que figura entre os menores de sua categoria, ele foi alvo de críticas sobre sua adequação para as Forças Armadas brasileiras. No entanto, essas dúvidas foram dissipadas após sua performance excepcional em exercícios simulados. Em um exercício militar realizado em 2021, que contou com a participação de países como os Estados Unidos e Canadá, o Gripen NG demonstrou sua eficácia ao se aproximar dos caças americanos sem ser detectado pelos radares, abatendo 9 aeronaves inimigas, incluindo 5 dos modernos F-16, sem que nenhuma unidade do Gripen fosse perdida. Essa superioridade se deve à sua tecnologia de hipervelocidade e mobilidade, que dificultam sua detecção por radares adversários. Mais do que um simples caça, o Gripen NG está equipado com um radar AESA avançado, capaz de rastrear até 200 aeronaves inimigas. Apesar de não poder atacar todos esses alvos simultaneamente, ele compartilha as informações com outros caças da frota. Além disso, possui sob sua fuselagem um sensor 3D, que pode detectar soldados, equipamentos e projéteis antiaéreos no solo a uma distância de até 300 km. A aeronave é equipada com vários outros radares e sensores projetados para facilitar operações de incursão. Paralelamente, o Brasil conta com um exército de selva que desempenha um papel crucial na defesa nacional. Esses soldados são treinados para operar por dias em ambientes de selva, prontos para enfrentar inimigos. A capacidade de permanecerem imperceptíveis na floresta é um dos fatores que protegem a Amazônia de invasões, apesar de suas vastas riquezas. O treinamento na selva não só reforça a defesa, mas também possibilita incursões estratégicas. Muitos países possuem fronteiras com áreas florestais, permitindo que forças militares utilizem esse terreno a seu favor, avançando em direção a áreas urbanas e realizando ataques surpresa que podem desestabilizar as defesas locais. O Exército Brasileiro é frequentemente classificado entre os mais poderosos da América do Sul, contrariando as narrativas subestimadas que costumam circular. A eficácia de suas estratégias e treinamentos é essencial